videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso está em João 15:1. E o tema de hoje que eu vou conversar um pouquinho com vocês é caminhar com Jesus todos os dias, permanecer, negar-se e viver na luz. Eu sou a Rose Ferreira e se você entrou nesse canal é porque você se sentiu atraída por esse tema tão profundo que eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês, tá bom? Então eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que todos nós dizemos e desejamos, mas poucos realmente vivem, que é caminhar com Jesus todos os dias. Não apenas crer, não apenas frequentar templos, mas caminhar. Porque caminhar fala de ritmo, caminhar fala de constância, caminhar fala de relacionamento, fala de passos dados juntos com o Senhor, fala de permanecer. Muitos começam a caminhada com fé, com entusiasmo, com emoção, com esperança, mas ao longo do tempo, poucos permanecem firmes. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que significa de fato caminhar com Jesus diariamente? O que é permanecer na videira verdadeira, como ele mesmo disse lá em João 15, que eu acabei de ler para vocês? Por que tantos iniciam, mas não continuam? Hoje, com base nas escrituras e também em reflexões profundas de Charles Spurgeon, eu quero te conduzir por este caminho. E eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, ao final deste vídeo, deste tempo, algo vai se alinhar dentro de você. Caminhar com Jesus é aprender o ritmo santo. Ele fala, você se inclina. Ele direciona e você segue. Ele corrige e você ajusta. Ele chama e você responde. E quando esse ritmo é aprendido, a vida começa a fluir. Flui na cadência da obediência, na doçura da comunhão com Jesus, na paz da direção divina. Quem aprende a ouvir Jesus, aprende a caminhar com Jesus. E quem caminha com Jesus nunca anda sozinho. Mas esse caminho exige algo que o mundo rejeita. A carne detesta e o coração natural resiste, que é negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é um confronto diário. Jesus foi claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Não é ocasional, não é quando convém, não é apenas em momentos emocionais. São todos os dias. Porque a rebelião do coração também é diária. A carne acorda todos os dias com a sua própria agenda. E todos os dias a cruz precisa ser erguida para crucificar essa velha natureza. Spurgeon dizia que a graça não apenas salva, ela governa. E é exatamente aqui que muitos recuam. Muitos querem o perdão de Cristo, mas não querem a cruz. Querem a presença, mas não querem a renúncia. Querem caminhar com Jesus, mas querem que Jesus caminhe atrás deles, ajustando-se aos seus desejos, às suas opiniões, ao seu tempo. Mas Jesus nunca ofereceu esse tipo de discipulado. Ele só caminha à frente de quem entrega o controle. Enquanto eu estiver sentado no trono das minhas vontades, Cristo até pode caminhar ao lado, mas não estará guiando. E um Jesus que não guia, apenas acompanha. E um cristão que não é guiado, não caminha, apenas patina espiritualmente. O nosso eu, o meu eu e o seu eu é o maior inimigo do nosso discipulado. O maior inimigo do discípulo não é o mundo, meu irmão, minha irmã, nem as circunstâncias, nem as pessoas. É o nosso próprio eu.
O eu quer conforto, quer rapidez nas respostas quando o tempo é do Senhor, quer justificativas, quer evitar sofrimento, quer preservar orgulho, quer controlar tudo, negar-se a si mesmo. É escolher Cristo quando a carne pede o contrário. É orar quando a preguiça domina. É perdoar quando o coração quer vingança. É se calar quando a carne quer se defender. É servir quando o orgulho quer ser servido. É obedecer quando não se entende. É confiar quando o medo aperta. É permanecer quando a alma quer desistir. Negar-se é morrer. E morrer dói. Mas é nessa morte que a vida verdadeira nasce. É nessa morte que nós nos encontramos realmente com Jesus. Jesus disse: quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem abraça a cruz, encontra liberdade. Quem crucifica o ego, encontra descanso. Quem renuncia à própria vontade, encontra a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. Nós já sabemos disso. Temos que permanecer no Senhor, meu irmão, minha irmã. Jesus disse lá em João 15, permanecei em mim. Ele não disse, permaneçam quando tudo der certo, tá? Não disse, permaneçam enquanto sentirem a minha presença. Ele apenas disse, permaneçam. Porque a permanência é o solo onde a fé cria raízes profundas. Árvores que crescem apenas em estações fáceis não resistem às tempestades. Cristãos que só permanecem quando tudo é agradável não amadurecem. Spurgeon dizia que a fé que desiste nunca foi fé, foi apenas um entusiasmo. Permanecer é a prova, permanecer é a evidência, permanecer é o selo do cristão. O verdadeiro discípulo continua, mesmo quando não entende, porque ele não está preso às circunstâncias. Sua fé não depende das emoções, depende da palavra do Senhor. Sua esperança não depende de sinais visíveis, depende da verdade imutável de Cristo. Caminhar com Jesus reorganiza toda a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Caminhar com Jesus mexe nas prioridades. Jesus não apenas salva, ele redefine a sua história. Ele derruba ídolos silenciosos, questiona metas egoístas, desmascara a presa inútil, reorganiza o tempo, os desejos, o foco que tem que ser ele. Aquilo que ocupa o seu tempo domina o seu coração. E Jesus confronta isso, não para envergonhar você, mas para libertar você. Quando Cristo se torna o centro, o resto encontra o seu lugar. E quando ele governa as prioridades, a alma finalmente descansa. Porque só descansa quem entrega verdadeiramente o controle da sua vida a Jesus Cristo. Nós temos que viver na contramão do mundo. Spurgeon dizia que um cristão que não causa estranhamento no mundo provavelmente se afastou da luz. A luz sempre expõe, sempre confronta, nunca passa despercebida, por isso quem caminha com Jesus vive de modo diferente, responde de modo diferente, escolhe coisas diferentes, ama diferente. Enquanto o mundo se desespera, você espera. Enquanto o mundo grita, você ora. Enquanto o mundo corre, você confia. Essa diferença incomoda, mas é nela que o discípulo encontra alegria, porque ela prova que ele não pertence mais às trevas, pertence ao reino de Deus. Enfim, caminhar com Jesus não é apenas andar ao lado dele, é entregar o mapa, é entregar o volante, é entregar o destino da sua vida nas mãos dele. É aceitar a cruz, é permanecer quando dói, é confiar quando não entende, é continuar quando o céu parece silencioso. O mundo talvez não entenda a sua caminhada, mas o céu reconhece cada passo que você dá. E esse reconhecimento vale mais, muito mais do que qualquer aplauso mundano. Você não foi chamado para desistir, você foi chamado para permanecer em Jesus. E quem permanece, vence.
com Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a fortalecer um pouquinho mais a sua fé. Leia lá o capítulo 15 de João, é um capítulo muito interessante, que nos vivifica, nos fortalece um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, curte, compartilha, que isso ajuda muito o meu canal. Um beijo no seu coração, Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo, que toda a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre, em nome de Jesus.